Vamos falar aqui sobre a repercussão do Inter lá, sobre a nota que o Inter publicou e sobre o áudio do VAR com o Daronco e o Bins. É um assunto que realmente é muito chato, tá? Sei que vocês estão vindo da dupla aí, muita gente já ouviu bastante sobre isso e tem interpretações diferentes. Sei que tem colorados me acompanhando aqui, então um abraço. Não tô aqui com o intuito de ofender ninguém, nem de tentar confrontar ninguém. Eu vou dar aqui a minha opinião e aquilo sobre o que eu entendo. Para quem não sabe, eu já fui convidado. Primeiro, eu sou formado árbitro pela Prefeitura de Porto Alegre. Eu participei do curso de formação de árbitros na Prefeitura de Porto Alegre e fui convidado pela Federação para acompanhar também todo o curso de arbitragem. Então, assim, tenho uma certa noção. Não sou árbitro, não apitei em lugar nenhum. Tentei ser um bandeira frustrado, e é isso, essa é a verdade. Mas tenho um certo conhecimento e gosto do assunto, que eu acho que isso que é o mais bacana, assim, é o cara pegar e ter um entendimento das coisas e tentar buscar aquilo que é bacana de a gente saber por regra, não por palpite só, mas pela regra, pelo estudo da regra, tá? E pra mim, assim, vamos lá, os lances mais reclamados rapidamente, tá? Lances reclamados pelo lado colorado, tá? Cartões amarelos pro Grêmio. Sim, tem um erro muito claro de um cartão que era pro Noriega. Eu até acho que era forte demais dar o cartão naquele momento, mas o árbitro esqueceu. Chara Hoje, do Dávila mandou R$ 5. fala bonitão. O que falaram mal naquela jornada do Bagé de quem tava pedindo Pavon na lateral. Bagé gritava e esbravejava com o torcedor, tá aí a resposta. Cara, o que eu posso te dizer? Tem coisas que em certo momento parecem que elas não podem acontecer, sabe? Tipo, eu entendo assim, às vezes tu não imaginar que o Pavão poderia se tornar um lateral, assim, que pudesse nos ajudar, sabe? Eu entendo, cara, mas, enfim, né? Faz parte, viu, Xará do Matheus? Faz parte. Vamos lá, voltando ali sobre a arbitragem, tá? Tem um erro ali, claro, de não cartão para o Grêmio. Para mim, tem dois cartões que deveriam ter sido aplicados ao Grêmio. O do Arthur, que é o lance que a gente vai falar na sequência, e para o Noriega. Tá? Esse é o primeiro ponto, o Inter tem razão, sim. Faltou dois cartãozinhos ali para o Grêmio, dois cartões amarelos, tanto para o Noriega como para o Arthur, na minha visão. Tá? Posso ter esquecido outro, mas esses dois são principais. Segunda reclamação do Inter foi sobre o lance de vantagem, porque não tinha uma imagem dentro de campo, pode ter uma outra noção. A vantagem não se, a reclamação sobre a vantagem não se configura porque o Inter teve posse total para um lance no campo de ataque. O Inter troca dois passes até a perda da bola do Alan Patrick para o gol do Amuso. Tá? Então essa reclamação não procede. Sobre o lance dos dois mais polêmicos do Grenal. Participação do Carlos Vinícius no segundo gol, tá? Uma lance de interpretação, primeiro de tudo, tá? Porque tu tem que analisar a interferência do Carlos Vinícius sobre o adversário. Se para mim configura, tá, o impedimento do Carlos Vinícius na hora do passe para o Amuso, que ele está em posição de impedimento, lembrando que na regra a posição de impedimento não é infração. Tu estar em posição de impedimento não é infração, tá? Tu estar na posição. Ele corre, vira o corpo, corre em direção ao gol e ele toma a frente sem que tenha um impacto de contato ou segurando ou que vá interferir para mim diretamente no Félix Torres. Ele poderia ter desviado e tentar, né, buscar o Amuso na jogada. Para mim é interpretativo e para mim não há um impacto. Para mim não há uma ocorrência direta no lance. Para mim, por isso não se configura, tá? Sei que é um lance que não vai ter como convencer. Eu vi o Matheus falando, até agora ninguém me convenceu. Eu acho difícil que convença porque é um lance de interpretação realmente, tá? Ele é um lance que se tu, de alguma maneira, vê o impacto do Carlos Vinícius segurando ou fazendo a falta, o que para mim seria, se ele puxa, se ele agarra, se ele consegue, abre uns braços impedindo o Félix Torres, para mim é um impacto. Mas agora só virar o corpo e ficar, né, se mexendo à frente, não é como no goleiro atrapalhar a visão. O jogador tem todo o campo para fazer ali o seu percurso e outra, né? O Carlos Vinícius ele arranca primeiro e depois o Félix que vai atrás do Carlos Vinícius tentando achar esse espaço. Para mim é interpretativo, para mim existe uma polêmica aí, mas para mim não há um impacto para se ter um impedimento. É um lance bem complexo, de verdade, tanto que vai se dividir opiniões aí pelo país. Depois, gente, e último, para a gente encerrar o assunto arbitragem, aí depois eu quero falar uma outra coisa, que aí sim eu acho que os colegas vão ficar muito chateados comigo, mas faz parte da opinião, é o lance do Arthur. Para mim, cara, o Daronco ele errou. E eu até
talvez entenda o porquê que o Daronco não fez o que ele deveria ter feito, porque chamaria para ele o lance, tá? O Arthur chuta e ele tá girando no ar e ele abre um braço, sim, ele faz um lance, não sei se é de equilíbrio, não sei se é porque viria um contato, o Borré vem para bloquear o chute e é um contato no rosto do Borré, o que pra mim era falta pro Inter e cartão amarelo pro Arthur, era o segundo cartão daquele que eu falava pra vocês. Cartãozinho amarelo pro Arthur, tudo certo, pra mim era isso. Por que o Daronco na hora? Porque a melhor câmera, a melhor visão deste lance é do Daronco. E ele não prefere não marcar essa falta e dar amarelo, porque talvez ele pode ter a sensação do cotovelo no rosto e prefiro deixar pro VAR decidir lá na cabine para chamar ele para um possível vermelho. Algo que o VAR também viu que não era para um amarelo, um laranja, pode assim dizer, né, que fica entre os dois, seria um cartão quase vermelho, mas é amarelo, ficaria no limite. E aí aconteceu isso, tá? Para mim, cara, tá aí. Para mim esse é o clássico Grenal.